Olha, eu fiz um projeto de pesquisa que era sobre os fotógrafos alemães no Brasil no século XIX. Eu comecei a minha pesquisa em várias instituições, e uma era o Museu Paulista. E quando eu fiz a pesquisa no acervo, eu expliquei, além das fotos, eu preciso publicações sobre as fotos. Eles me indicaram, primeiro, o IEB, e segundo, uma biblioteca que eu não conhecia, que era uma biblioteca particular na época, a Biblioteca Mindlin. E eles me passaram um e-mail, eu escrevi um e-mail, e a Cristina, que era a bibliotecária, respondeu no mesmo dia e me convidou para essa biblioteca. E assim eu fui começando a pesquisa e depois me convidavam a voltar para continuar a minha pesquisa nessa biblioteca, em vez de ir para a IEB, que tinha às vezes os mesmos livros. Mas na biblioteca do Mindlin, eu conseguia ler um livro e pedia já o segundo livro e poderia comparar livros no mesmo dia. É mais cômodo. Quando eu cheguei, o contato era bem formal, mas já logo eu consegui estabelecer uma relação mais amigável, mais intensa, que foi além de ser um pesquisador e umas bibliotecárias ou dono de uma biblioteca. O Dr. José, ele desceu um dia para essa biblioteca, eu fui apresentado a ele pela Cristina, que era a bibliotecária. Ele perguntou sobre o meu projeto, eu falei, eu estudo em Marburg, eu estou estudando os fotógrafos da língua alemã no Brasil. Ele imediatamente foi para uma das estantes e pegou um livro, que é um livro icônico, que é o livro do Hans Staden, um aventureiro, viajante, que foi no século XV para o Brasil. Eu fiz um relato, e ele me mostrou no livro que esse relato foi impresso em Marburg, na mesma universidade onde eu estudei. Esse é o livro do Hans Staden, o aventureiro, que foi ao Brasil em 1548, se não me engano. Ele, com o livro dele, ele deixou a imagem na Europa que o Brasil é o país da antropofagia, porque ele escreveu sobre isso e tem várias imagens sobre antropófagos. O livro em alemão chama Wahrhaftig Historia und Beschreibung einer Landschaft der wilden, nackten und grimmigen Menschenfresser. Menschenfresser é a palavra para antropófago. Quando eu fiz meu trabalho sobre esses fotógrafos alemães, a Cristina, a bibliotecária da biblioteca do Dr. José, chegou um dia na minha mesa e falou: você conhece os livros dos antropólogos alemães que foram ao Brasil? E von den Steinen é um antropólogo que fez 2 viagens pelo rio Xingu. Ela me apresentou esse livro chamado Durch Zentralbrasilien, Expedition zur Erforschung des Xingu, aus dem Jahr 1884, do ano 1884. E nesse livro, folhei um livro bastante interessante, que conta a primeira viagem dos antropólogos, e tem uma ilustração na primeira página dos 3 pesquisadores. Só quando eu virei, eu vi que no exemplar da biblioteca também tem a foto original colado, com anotações pessoais dos autores, que é uma coisa bastante especial. E aconteceu também com as bibliotecárias, que era a Cristina, era a Elisa e a Rosana, que além de me trazerem os livros, eles sempre indicavam outros livros. Frank, você já escutou ou já conhece o livro tal? Isso pode ser interessante. A primeira parte da minha pesquisa era a produção da fotografia na Amazônia. E a segunda pergunta que eu queria responder era a divulgação da fotografia. E a fotografia foi divulgada na época como print, eles venderam, mas também ela serviu como imagem em livros. Então ela foi usada para criar as ilustrações em livros. Então eu procurei nessa biblioteca os livros que foram editados na época e tinha as fotos sobre a Amazônia.
Então eu peguei um livro alemão aqui, Der Amazonas, von Schütz-Holzhausen, é um livro editado em 1895, tem imagens do Frisch. Tem outro livro que foi primeiro editado em francês, depois também em português, do Reclus, Estados Unidos do Brasil, também tem imagens do Frisch. E tem um livro editado nos Estados Unidos, da senhora Wright, The New Brazil, em 1901, a primeira edição, se não me engano. E nesse livro também foram usadas imagens do Frisch. E o problema da pesquisa era, em todos esses livros, você acha imagens, mas nunca o crédito foi dado ao fotógrafo Albert Frisch. Então eu tentei verificar essas imagens e analisar, comparando as imagens com as originais. Nesse livro foi usada uma imagem do Frisch, mas essa imagem foi feita em Manaus. Só a legenda fala que a imagem é de Tabatinga. Então aqui o autor se confundiu usando uma imagem, mas com a legenda de um outro lugar. No livro Estados Unidos do Brasil, do Reclus, aqui nós temos uma imagem de um grupo de índios ticunas, que foi um pouco manipulado para a impressão, e também a legenda fala que o desenho é de Jean Lavey por uma fotografia emprestada pela biblioteca do museu. Então, em vez de colocar o nome do Frisch, aqui foi falado só o lugar onde a fotografia foi encontrada. No livro da Marison Robinson Wright, The New Brazil, ela usou uma dúzia de imagens de Albert Frisch, sem mencionar o nome dele, mas ela aparentemente usou todas as legendas que ele tinha colocado nas imagens dele. Nós temos aqui um grupo de Caixanas, Savage Indians, Men and Women. Mas olhando para eles, eles não parecem muito savage, eles parecem os índios já meio pobres da Amazônia. Então, uma das grandes vantagens da biblioteca numa casa particular era o projeto de pesquisa, o dia a dia era para chegar junto com as bibliotecárias e na hora do almoço eles convidavam também para almoçar. E às vezes tinha 2 ou 3 pesquisadores na biblioteca e a gente foi almoçar juntos. Isso foi uma grande vantagem porque a gente trocava ideias, eu conhecia projetos de pesquisa de outros pesquisadores. Por exemplo, a Gabriela Pellegrino, que é uma historiadora aqui da USP, a gente se encontrou na biblioteca, ela sentou numa mesa, eu sentei numa outra mesa, e na hora do almoço a gente costumava sair todo mundo junto para almoçar. E nessas horas a gente trocava ideias e figurinhas sobre os projetos de pesquisa. Então para mim não era só ler o meu livro, mas também de contar sobre o meu projeto e de escutar sobre outros projetos. Uma outra pessoa que eu conheci nessa biblioteca era o grande crítico literário, que era o Antônio Cândido, que um dia apareceu na biblioteca, para minha surpresa. Eu já sabia quem ele era, mas eu fiquei mudo por uns minutos, porque era uma grande figura que eu admirava muito. E, de repente, a gente começou a conversar sobre futebol brasileiro. Então, era uma maneira de chegar nessas pessoas também. Eu também conheci aqui na biblioteca um outro pesquisador alemão, chama Berthold Zilli, que é um crítico literário e também um tradutor. Ele fez a tradução do Grande Sertão Veredas para o alemão, que é uma tradução muito boa e muito festejada na Alemanha, é premiada. Mas eu não conhecia ele em Berlim, onde ele trabalha na universidade, mas aqui na biblioteca do Dr. José.